Convido você, igreja, a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Jesus segundo São João, no capítulo 20, leitura do conhecido trecho, verso 24 até o verso 29. Depois seguiremos para o capítulo seguinte, 21, lendo do verso 1 até o 3. Evangelho de São João, capítulo de número 20. Leitura do verso 24 até o verso 29. Você encontrou? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele, Tomé, respondeu: Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles, e disse-lhes: Paz seja convosco. E logo disse a Tomé: Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Porque me viste e creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Na sequência, no capítulo 21, do verso 1, seguindo até o 3. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. E disse-lhes Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe os outros: Também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Até aí. O texto é conhecido, inclusive por mim mesmo, já ministrei outras mensagens aqui que tinha como base, aqui e ali, citando esse texto como referência, aulas de escola dominical, até porque, e aí Marcos, brincando com você, mas você já sabe do que se trata, a Bíblia é nova, mas já está do mesmo jeito, principalmente esta passagem, porque ela é significativamente importante para a gente compreender o mistério da fé. E o tema que eu quero refletir com você, irmão, com você, irmã, a fé que beira a irresponsabilidade. A fé que beira a irresponsabilidade. Sem contar o tempo de que sou crente há quase, podemos dizer 52 anos, que é a minha idade, porque eu literalmente nasci na igreja, mas chamado para o ministério, desde a minha formação teológica até aqui pastoreando, 30 anos. E eu vou dizer para você, igreja, irmãos e irmãs, em tom testemunhal, a semelhança de um pai com um filho adulto, a frase ou a palavra feita que mais corta o coração de um pastor, Rafael, se prepare para isso, é quando o pastor ouve de alguém, por vezes, membro da igreja, a frase: pastor, essa igreja é fria. Falando da forma do culto, falando das mensagens, e se acalma, igreja, aqui ainda não ouvi essa frase. Que bom. Se tivesse ouvido, vocês sabem que eu sou meio marrento, eu falaria, mas não ouvi. Glória a Deus. Mas já ouvi muitas vezes em igrejas que eu pastoreei. E como que Deus testando a minha fé, e foi logo no começo do meu ministério. Tinha 26 anos de idade, uma ovelha minha, que tinha idade para ser quase minha avó, naquela ocasião, disse essa frase. E a gente começa então a perceber, será mesmo que as pessoas percebem o tom do propósito de Deus para aquela igreja, para a igreja que é do Senhor? E quando, por exemplo, João escreve ao Apocalipse, ou escreve as 7 cartas registradas no Apocalipse, as 7 igrejas, ele sempre começa a carta dizendo: ao anjo da igreja.
E é comum na tradição da igreja, irmãos e irmãs, identificar esse anjo da igreja como pastor, como uma pastora. E quando fala ao anjo da igreja, não está falando da espiritualidade do anjo da igreja. Não está dizendo que o pastor ou que a pastora seja, ou que deva ser, a pessoa mais crente da igreja, a pessoa mais consagrada, a pessoa mais santificada. Não, até porque o contexto, tanto desde lá, Daniel, o livro de Daniel, quanto também na Apocalíptica, ou no livro do Apocalipse do Novo Testamento, a palavra anjo ali pode ser traduzida como defensor. Defensor. Aquele que foi chamado com a responsabilidade de defender a igreja, de proteger a igreja, de proteger o rebanho. E então, quando você ouve alguém fazendo esse tipo de descrição, ou mesmo também descrição, sobre a igreja que Deus te constituiu para defender e cuidar, isso corta o coração de um pastor que leva a sério o ministério. Até porque, vou comparar com uma mãe que prepara e que preparou o filho para o casamento, e ainda que mãe e pai, eu sou pai e não sou diferente, ainda que pai e mãe tenha aquela facilidade de proteger, mesmo quando o filho ou a filha esteja errado, quando nós temos saúde emocional, quando nós sabemos o filho que nós educamos, a filha que nós educamos, nós conhecemos até os seus defeitos. E quando a nora já casada reclama do seu filho, mãe, e se ela fala de temas que você conhece, você sabe dizer se aquela reclamação é justa ou não. Portanto, conhecer o seu filho, portanto, conhecer a sua filha. Irmãos e irmãs, quando a gente pensa na expressão anjo da igreja, eu sempre digo isso no seminário, porque é o que eu ouço no meu coração mesmo, dito pelo Espírito Santo, que Deus dá ao pastor, à pastora, algo especial que não dá a nenhum dos membros. E isso não significa que o pastor é mais ou menos que qualquer um que seja dos membros da igreja, não. A visão especial que Deus dá ao pastor tem a ver com a função que ele deve exercer, que é o cuidado da igreja, que é o defensor da igreja. Então, sim, Deus dá coisas ao pastor, à pastora, que não dá a nenhum outro, que não dá ao presbítero, que não dá ao diácono, que não dá ao ministro de louvor, que não dá ao professor de escola dominical. E isso não significa privilégio, isso significa especificidade, ou seja, é seu dever, pastor, defender esse rebanho que é do Senhor. E quando nós vamos para a Escritura, sobretudo nesse texto, e a gente começa a perceber as espiritualidades e o contexto em que essas espiritualidades estavam sendo vividas e praticadas, você começa a perceber que quando alguém diz, essa igreja é fria, ainda não amadureceu na fé o suficiente, está desenvolvendo uma fé irresponsável, daí o tema da nossa reflexão, porque uma fé responsável leva diretamente ao convencimento de que o Espírito Santo não aquece parede, o Espírito Santo não aquece liturgia, o Espírito Santo aquece individualmente o coração dos crentes. Então é o fogo do Espírito Santo que consome o coração de cada um dos seus eleitos que vai dizer o tom da liturgia, o tom da igreja, o tom da comunidade. E quando eu, no lugar de pessoa que profere essa frase infeliz, digo que essa igreja é fria, na verdade estou falando do meu próprio coração. A frieza não está na igreja, a frieza está no coração das pessoas. E geralmente o tipo de frieza que leva pessoas a pronunciarem frases assim, e repito, igreja, para o seu descanso, nunca ouvi essa frase aqui, mas já ouvi muito, em muitos lugares, inclusive também de futuros pastores e pastoras no seminário, dizendo que a formação teológica quase que nada acrescenta. Abrir uma pausa para dizer sobre isso, educação teológica, que muitos hoje candidatos desdenham da formação teológica. Já te ocorreu, por curiosidade,
lembrar dos apóstolos de Jerusalém, daqueles que tinham, por exemplo, o que diriam hoje, o coração aquecido, e um outro que, ainda que não sendo apóstolo, mas tinha status de tal, Apolo, que a igreja, encantada por essas espiritualidades fluidas, começou, por exemplo, a desdenhar do grande apóstolo Paulo, porque preferiu claramente a mensagem, a pregação fluida de Apolo, a ponto de Paulo escrever na primeira carta aos Coríntios dessa tristeza que ele carregava, porque a igreja preferia Apolo, porque era eloquente, porque era carismático. E assim, quando fui para o seminário em 1995, quantas vezes ouvi essa frase do culto do seminário, da formação teológica, de bocas de pessoas que hoje, além de não serem pastores, não estão na igreja. Então, a frieza não estava na liturgia, a frieza não estava na formação teológica, a frieza estava no coração de quem pronuncia frases assim. Por que eu estou dizendo isso? Já fiz a comparação entre pai e filho, e também podemos fazer a comparação no casamento. Quando o marido ou a mulher o tempo todo vive quase que exigindo provas de amor. Você me ama, então faze isso. Prova que você me ama, então faze aquilo outro. Irmãos e irmãs, nós estamos diante de um texto clássico que eu ouvi, por exemplo, a primeira mensagem, estudo bíblico sobre esse texto, 25 anos atrás, num seminário em São Paulo, aliás, em Londrina, por um pregador, professor de teologia norte-americano. E naquela mensagem que você pode imaginar, aspas, nesse tom de que estamos falando aqui, uma mensagem fria, porque falava em inglês, e como eu não compreendo o inglês, leio mal e porcamente o inglês, então por não compreender inglês, então ele falava inglês, pregava inglês pausadamente, e o tradutor fazia a tradução. Então você imaginava, uma mensagem puramente reflexiva. A primeira vez que ouvi uma exposição maravilhosa, que Deus queimou meu coração sobre esse texto que há pouco lemos, foi no seminário em Londrina, há 27 anos atrás. Falei 25, mas é 27. E sabe o que é curioso? Esse texto é um texto base para a gente usar para reflexão sobre aqueles que exigem prova, ou da sua fé, ou do seu amor. Será mesmo que quando Deus mostra sinais, ou quando o marido faz isto ou aquilo outro para mostrar que prova, aliás, para mostrar que ama, será mesmo que ele é capaz de convencer? Por exemplo, as flores ou o presente no dia que começou o namoro, no dia do casamento e por aí vai. E quando nós pensamos não apenas na relação entre marido e mulher, namoro, namorado e namorado, noivo e noiva, ou seja, e quando nós pensamos na espiritualidade, na nossa fé, será mesmo que um coração que constantemente está exigindo provas de que Deus existe e de que Deus é maravilhoso, será mesmo que esse coração é temente a Deus? Por isso, irmãos e irmãs, Tomé é o caso clássico. Mas para não jogar na vala comum de sempre pegar o exemplo de Tomé, nós temos tantos outros. Hoje pela manhã falávamos de 600 mil pessoas que saíram do Egito, e não foi por falta de sinais, porque só lá ainda estando no Egito foram 10 pragas. E depois no deserto, durante 40 anos, dezenas de sinais. Provas incontestáveis, provas objetivas, a ponto de você poder pegar a prova, estar aqui e conferir. Não, como disseram, por exemplo, os 12 que foram verificar a terra em Canaã, com exceção de Caleb. Trouxeram os frutos, ou portanto a prova, e disseram isso no relatório para Moisés. Olha, de fato esta se trata, a terra da qual Deus vem nos falando há séculos. Aqui está a prova. Eles trouxeram os frutos. E eu digo para você que conhece bem o texto, aquela prova material, brincando com você, viu, marido e mulher, as flores que o seu marido te deu, foi suficiente para provar que ele te ama? A sinceridade, a responsabilidade
e a maturidade devem estar no seu coração. E um dos sinais da nossa maturidade espiritual é quando a gente é capaz individualmente de proferir, não apenas porque decoramos a frase, o versículo bíblico, mas decorar como que saindo do nosso coração, quando desdenham da sua fé, se você é pastor, quando desdenham da natureza, da qualidade do culto, da liturgia, do seu rebanho, quando você ouve no seu próprio coração a palavra de Paulo: eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei como eu cuido da igreja que Deus me deu o privilégio de ser pastor. Eu sei como eu preparo a mensagem bíblica. Eu sei como eu ministro a ceia do Senhor. Eu sei como eu visito o povo de Deus, privilégio, rebanho do Senhor. Eu sei como eu preparo o estudo bíblico. Eu sei quando eu atendo no gabinete. Porque vão dizer, vão medir o que você fala e o que você faz. Não meça a qualidade da sua fé pela opinião alheia. Porque se Paulo seguisse por esse caminho, ele não teria completado a sua carreira como mais tarde, 30 anos depois, de forma linda e maravilhosa, ele foi proferir. Combateu o bom combate, completou a carreira e guardou a fé. E sabe o que é curioso? Que quando você repara na atual Jerusalém, não há igreja evangélica. E o que é curioso, que o apóstolo que fora o tempo todo contestado no seu chamado, na sua vocação e naquilo que pregava, até porque Paulo mesmo vai dizer, olha, na presença ou presencialmente eu sou desprezível, as pessoas não gostam, não curtem, diria hoje, a minha mensagem. Porque era mensagem teológica, doutrinária, ensinadora, vamos dizer assim, com pouca intensidade, sobrenatural. Sabe, eu não senti coisas extraordinárias. Paulo era considerado assim. Pois é justamente este homem que tirou o evangelho de Jerusalém, levou para Macedônia, hoje Turquia, e chegou em todo o mundo. E aquela igreja que há tantos se falava, a igreja primitiva de 3.000 batizados, depois 5.000, depois 12.000, sucumbiu ao tempo. Percebe? E aqueles tantos que muitas vezes no passado falavam sobre o tom da espiritualidade da igreja ou das igrejas que pastoreava, muitos e que eu conheço, como diz um cântico, hoje caminham distantes do Senhor. A fé que beira a irresponsabilidade, irmãos, é a fé que exige prova. E quem busca prova tem um problema com Deus. Não está convicto da sua fé. Até porque, abra o texto clássico sobre o que é a fé. Qual que é o texto clássico sobre o que é a fé? Qual que é? Hebreus 11:1. Se você disse esse, está correto. É esse mesmo. Hebreus, no capítulo 11, verso 1. Hebreus, no capítulo 11, no verso 1. Eu quero que você compare esse verso 1 do capítulo 11 com o verso 29, lá de João 20, que nós há pouco lemos. Nós vamos comparar esses dois versos. Um dito pelo escritor de Hebreus e o outro dito pela própria boca de Jesus. Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Olha que interessante. Se é a certeza de coisas que se esperam, se você espera algo, você não recebeu. Imagina quando você fez aquela compra na Shopee. Você tem filho pequeno, né, Priscila? Você sabe, né? Essa semana passada, a Alessandra comprou um relógio. O Pedro está na fase do Ben 10. Comprou um relógio do Ben 10 nessa bendita Shopee. Meu Deus, pensa num trabalho que deu até chegar. E agora já sabe mexer, e aí entrava lá
né? É um barato, acompanhando ali o caminhãozinho, ó, já saiu de Maryland, né? Lá, já saiu da China, agora está no Paraná, agora está em Campinas. Mãe, está chegando, mãe, né? Se você está esperando, você não tem nas suas mãos. Só que ao mesmo tempo fala de convicção. Então, irmãos e irmãs, o beabá da fé no Senhor Jesus é uma fé que não exige provas. E muito menos ainda provas que estejam vinculadas às coisas materiais ou a sinais. Uma fé madura, uma fé quente, que queima o coração, não é aquela que está dependendo do teor do seu humor. Até porque a fé é um dom de Deus, é um mistério de Deus, é uma porção divina, é uma fagulha espiritual que Deus sopra sobre você. E se isso não te sustenta, fuja dessa ideia vazia de que você precisa de coisas e situações para crer em Deus. Se o Espírito Santo não te convencer de que você é uma nova criatura, de que Ele te acolheu em Cristo Jesus, não exija provas. Porque exigir provas ainda são sinais de gente que está buscando maturidade na fé. Na parte 2 do mesmo verso, ele fala a convicção de fatos que não aconteceram. Como eu posso ter convicção de fatos que não aconteceram? Sim, eu não os vi, não aconteceram. E aí Rafael e Everton entram a teologia a falar sobre escatologia, a doutrina sobre as últimas coisas. Sabe o que significa uma fé que tem convicção de fatos que não aconteceram? Jürgen Moltmann, teólogo alemão, falecido recentemente, com 100 anos de idade, disse o seguinte: há uma antecipação, que ele chamou, Helwig, alemão, que ele chamou de antecipação proléptica. Vou explicar. Como apenas Jesus ressuscitou em glória, Ele é o primogênito da nossa ressurreição, está lá claramente posto em 1 Coríntios, e quem escreveu sobre isso foi de novo o apóstolo Paulo. Quando nós começamos a fraquejar na fé, a ter dificuldades na nossa existência humana, quando nós começamos a fraquejar na fé, o Espírito Santo antecipa aquilo que só Jesus experimentou, antecipa como que numa pequena palha, numa palhinha sobre a sua vida, e Ele sopra sobre você e esperança. Então a convicção de fatos que não se veem porque não aconteceram ainda, é a convicção do quê? De uma esperança que apenas Jesus viveu na ressurreição final. É essa esperança que faz o quê? Com que eu de novo me erga, me levante e continue a caminhar. É disto que fala uma fé em Hebreus 11:1, que não depende de coisas e nem de fatos, de eventos e acontecimentos para te convencer. Porque todos quantos na Escritura seguiram por esse caminho, naufragaram na fé. Quando eu pedi para você comparar Hebreus 11:1 com João 20:29, agora você pode fazê-lo. João 20:29, disse Jesus: porque me viste e creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Do que falava Jesus? Marcial, aqueles que tiveram seus corações tomados pela presença de Deus, foram convencidos pelo próprio Espírito Santo acerca da fé no Senhor. Não dependeram de coisas e nem de fatos para crer no Senhor Jesus. Isso significa lanche, viu, irmãos? Voltando lá para o nosso texto, para não nos estender nesta mensagem. No capítulo 20 de João, no verso 24, e aqui um primeiro momento, o excesso de responsabilidade denuncia o pecado da autossuficiência. O excesso de responsabilidade, aqui eu vou chamar de burocracia mesmo, sabe? Burocracia. Talvez você pode imaginar assim:
Ora, pois, dá para defender Tomé, porque no meio de tantas pessoas falando um monte de coisas que podem ser duvidosas. Será que Tomé não estava correto? E se estivessem fantasiando? Até porque, para defender um pouco inicialmente a atitude de Tomé, quando as mulheres ou as Marias foram ao túmulo na madrugada de domingo, que a gente repete isso no altar sempre, nas comemorações da Páscoa, e que o anjo aparece a elas, e aquela frase maravilhosa registrada nos evangelhos: por que procurais entre os mortos aquele que vive? Volte e anuncie aos apóstolos, aos discípulos, a ressurreição do Senhor. Elas voltam e falam aos apóstolos, todos duvidam, todos duvidaram. Então não foi só Tomé. Então o excesso de responsabilidade, que é na verdade pura burocracia, é de pessoas que ainda não tiveram seu coração ou seus corações tomados, selados pelo Espírito, e por isso ficam procurando em coisas e situações para medir o grau da sua espiritualidade. Tomé passa por isso. E Tomé não era um neófito. Abra comigo o texto de Mateus para você perceber. Desde quando Tomé passou a andar com Jesus? Veja, logo no começo, Mateus no capítulo 10. Mateus no capítulo 10, eu vou ler para você, você acompanha o verso 2 e o verso 3. Quem era a galera que inicialmente Jesus chamou para iniciar o seu ministério? Verso 2 e verso 3. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: primeiro, Simão, por sobrenome Pedro; André, seu irmão; Tiago, filho de Zebedeu; e João, seu irmão; Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, o publicano; Tiago, filho de Alfeu; Tadeu, Simão, o Zelote; e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Toda a galera aí, os 12. Uma outra curiosidade para você. Aqui então narra Pedro, André, Tiago, os 2 filhos de Zebedeu, no caso Tiago e João. Aí estava Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu. E depois Simão, os Zelotes, ou no caso Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Então percebe? Quando João, no capítulo 20 e no capítulo 21, descreve a cena, naquele contexto, pela terceira vez que Jesus havia aparecido, depois de ressurreto, e eles continuavam a duvidar, já te passou conferir o texto que Mateus ou Levi não estava naquele grupo? E diríamos assim, daqueles grupos que ao longo da minha caminhada de fé, de 50 anos, porque quando eu era adolescente na igreja, a gente via as mesmas coisas. Que mesmas coisas, pastor? Sempre, a vida inteira, parece que isso me persegue, a vida inteira eu acompanhei nas igrejas por onde passei, um grupo que se levanta e fala: o pastor não é muito espiritual. Essa igreja não está no caminho certo. Essa igreja não vai no monte orar. Aqui na igreja não tem ninguém que fala dom de línguas. Percebe? A vida inteira, irmãos e irmãs, eu ouvi e ouço isso na caminhada de fé. E em nome dessa espiritualidade fluida, que exige sinais e maravilhas, as pessoas simplesmente começam a desmerecer as outras que não se encontram no mesmo time, no mesmo padrão. Quando Jesus chamou Levi ou Mateus numa coletoria, o resto vocês conhecem. Pensa num homem corrupto, quando parece a expressão publicano. Jesus foi numa coletoria, local de trabalho do publicano, o chamou, e ele ficou tão feliz que no meio de tanto judeu que desqualificava por aquilo que ele representava, ele foi chamado, ele ficou tão feliz que encheu a sua casa de convidados. E Jesus, Magda,
foi à noite na casa de Mateus, que ele chega lá, pensa na galera que estava lá. Prostituta, gente que não prestava. E fizeram reparação em Jesus, dizendo: você não sabe quem está aqui? Ele responde aquela frase emblemática: os sãos não precisam de médico. Eu vim para os perdidos. E aquela galera descrita aqui em João 20 e João 21, você não encontra o nome de Mateus. Você não encontra o nome de Levi, que é a mesma pessoa. A crise na fé do grande líder, coluna de Jerusalém, Pedro, que pronuncia essa frase, vou pescar, que já disse aqui tantas vezes, esta frase, irmãos, irmãs, significa o quê? Eu estou desistindo, Jesus morreu e eu não sou capaz de crer que Ele ressuscitou. E já disse aqui também que pior do que você desistir na fé, é você convidar amigos para empoderarem a sua escolha e a sua decisão. Que é quando você olha, aqui já deu, essa igreja é fria, vamos embora. Vamos para um outro lugar, uma igreja mais quente. Pedro desiste, vou pescar, significa, vou voltar para a minha vida de antes, de quando eu não conhecia Jesus. Afinal, Jesus, quando chamara Pedro, Tiago e André, eles estavam pescando, cuidando da vida deles. Foram chamados. E depois nunca mais pescaram. Porque, como disse Jesus, eu vos farei pescadores de homens. Quando ele diz, eu vou pescar, está desistindo da sua fé. Por isso o risco de você medir o grau da sua espiritualidade ouvindo pessoas, mesmo esta que vos fala. Convença-te do grau da tua fé por meio da sua experiência de conversão. E desenvolva essa experiência de conversão com a palavra. Porque você não sabe, aqueles que falam ao pé do seu ouvido, se são falsas testemunhas. Imagina se Paulo tivesse ouvido o conselho daqueles que contestavam o grau da sua espiritualidade. Não foi sem sentido que este Paulo escreve, Gálatas 1, do verso 5 ao verso 9. Eu não estou aqui para agradar a homens, fazer conchavo, convencer, imaginar, né? Vamos fazer tudo aqui que é possível para impressionar as pessoas. Paulo disse, se fizesse isso, não seria servo de Cristo. Percebe, irmãos? Vamos terminar? Num segundo momento, quando você olha para o texto de João, na sequência, você vai começar a perceber também e se convencer de que nem mesmo a prova que o próprio Jesus deu para Tomé foi capaz de tirar a frieza do seu coração. A frieza do seu coração. Porque na sequência do verso 20, no capítulo 20 para o capítulo 21, você vê exatamente isso. Verso 21, capítulo 20, verso 27, melhor dizendo. Já estamos terminando. E logo disse a Tomé, põe aqui o dedo e vês as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Fazer uma pausa aqui. Ver e tocar. Convicção de coisas que se esperam, então tocar, né? E convicção de fatos que não se veem. Então, coisas para tocar e visão. Então, traduzindo, dona Rita, Hebreus 11:1, Deus permitiu, por meio de seu Filho Jesus, que Tomé tivesse essa experiência, de tanto ver, Everton, quanto tocar. Ele viu a Jesus ressurreto e toca no seu braço onde havia os sinais dos cravos. E convenceu o seu coração? Não. E por que não, pastor? A despeito da frase que Tomé com vergonha diz para Jesus, confissão positiva,
confissão de lábios que, né, dizem simplesmente, como eu falei pela manhã, como um papagaio. Você pode ensinar o papagaio a cantar aquela coisa horrorosa que é o hino do Corinthians, ou cantar um hino de louvor ao Senhor. Que ele vai apenas cantar porque ele foi ensinado. Agora, o dia que você vê um papagaio louvando a Deus, lendo a palavra e pregando, sem ter sido ensinado, aí você corre, que é assombração. Diz assim, respondeu Tomé: Senhor meu e Deus meu. Papagaio. E por quê? Porque no capítulo 21, a história termina. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos, e disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe os outros: Também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Tomé, depois de ter, Marcial, visto Jesus ressurreto e tocado no seu braço, ou no seu punho, ou na sua mão, conferindo os sinais dos cravos, ele concordou com Pedro: isso aqui já deu o que tinha que dar, vamos embora, vou pescar também. Bem-aventurados os que não viram e creram. Bem-aventurados o que individualmente no coração é capaz de dizer: eu sei o Deus em quem eu tenho crido. Amém? Deus nos abençoe, irmãos e irmãs, em nome de Jesus.